De volta com o Jogo do Poder, hoje com os deputados André Correia, do PSD, e Robson Leite, do PT. Deputado Robson Leite, o senhor tem se mostrado um lutador, um batalhador pela aprovação de uma lei do calendário unificado dos professores, dos profissionais de educação, que seriam as férias em janeiro para todo mundo. O que isso pode resultar de avanço, de benefício, não só para o professorado, mas especialmente para o alunato, para os alunos? Sem dúvida, a garantia do mês de janeiro, férias integrais dos professores da rede estadual, municipais e rede privada. Isso é uma reivindicação antiga do sindicato e eu acho que o grande mérito que eu tenho nesse projeto, desde o veto na legislatura anterior, no início dessa legislatura, o André é testemunha disso, eu procurei dialogar. É verdade. Eu acho que, como parlamentar de esquerda que eu sou, tenho que defender os trabalhadores, mas fazendo da participação do governo um instrumento de luta, mas a luta institucional. Só para reforçar, eu fui testemunha ocular da história nesse caso. Estive com o Robson junto com o governador, quando o Robson convenceu o governador e o secretário de Educação nesse avanço importante. Importante benefício. Professores têm garantido que em janeiro... Você acredita que isso possa ser aprovado? Em que pé? Quantas anos esse projeto? Já foi sancionado, já é lei estadual. Primeiro estado do Brasil a garantir as férias do professor no mês de janeiro, desde nossa iniciativa. Não sabia, não tinha informação. E é uma conquista fantástica. O sindicato dos professores já colocou, inclusive, outdoor falando da lei, para informar a população. Privada e pública. Vamos falar de política agora. Vocês estão aqui muito posições afins, estão bastante próximos aí em quase todas as posições, mas certamente agora não estarão sempre juntos. Por exemplo, o PSD vai ter em alguns municípios candidatos que não são os candidatos do PT. Eu vou dar o exemplo de Niterói. Essa semana o PSD formou fileiras em torno do Sérgio Sveiter, que vai ser candidato à prefeitura de Niterói pelo seu partido, pelo PSD. Já em Niterói, o candidato do PT deve ser Rodrigo Neves. Tudo indica. O secretário Rodrigo Neves. Há uma disputa lá com o deputado Chico D'Angelo, mas parece que o Rodrigo Neves leva a preferência nesse embate interno no PT. Como é que está a situação do PSD, deputado André Correia, de maneira geral, começando por Niterói? Olha, inicialmente eu quero dizer que eu estou assim, muito satisfeito, né? Eu estou no meu 5º mandato, eu encontro no PSD um partido que acho que está fazendo falta no cenário brasileiro, um partido que tenha posições claras na defesa do empreendedorismo, da redução da carga tributária, da desburocratização. E o PSD veio com essas ideias forças. Né? E aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil também, né, fruto da capacidade política, de articulação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né, nós começamos grande. Nós somos a 3ª maior bancada no Congresso Nacional, com 52 deputados, e aqui na Assembleia nós hoje somos a maior bancada, somos 14 deputados, né, superamos inclusive o PMDB, que tem 11 deputados. E tudo foi assim muito sofrido, viu? Porque o processo de legalização, houveram muitas resistências, dizendo que eleitor fantástico. Contestação, as fichas. Hoje foi provado tudo que essa questão era muito mais aqueles que não queriam o surgimento desse novo processo. E hoje, apesar do tempo exíguo que nós tivemos, eu sou o secretário-geral do partido, o deputado Índio da Costa é o presidente. Nós nos organizamos nos 92 municípios do estado. Quais são os municípios em que vocês vão disputar a eleição, que vocês acham com bastante chance? Nós vamos disputar a eleição em 20 municípios com candidatos próprios a prefeito. Cita alguns importantes assim. Niterói. Com Sérgio Sveiter. Macaé, com o deputado Cristino Áureo, secretário de Agricultura. Maricá, com o deputado agora que assumiu no lugar do deputado Conte Bittencourt, o deputado Elcio Ângelo, que teve uma votação expressiva em Maricá. Em Friburgo, com o deputado Rogério Cabral. Né? Enfim, temos 7 prefeitos que vão ser candidatos à reeleição em cidades menores. Então, eu acredito que pelo tempo e pela capacidade, foi um processo vitorioso e vamos passar agora pelo teste das urnas. Das urnas. Deputado Robson Leite, e o PT? Como é que está se preparando para as eleições municipais? Aqui no Rio, eu semana passada estive no programa, entrevistei o vereador Adilson Pires, que é candidato a vice na chapa de Eduardo Paes, e se colocou aqui já como candidato, dizendo que essa questão, de certa maneira, já está sacramentada. Mas, afora a questão da capital, como é que o senhor está vendo a questão de maneira geral? Houve uma entrevista do presidente do PMDB, deputado Pisciani, uma entrevista bastante estridente, que trouxe uma certa
uma certa preocupação nas hostes do PT, porque o PT entendeu aquela entrevista como uma entrevista que não garantia reciprocidade de apoio em municípios onde o PT julga ter condições de disputar a prefeitura. Isso, obviamente, que essa poeira já baixou, já não se fala tanto nisso, mas qual é o quadro atual? Olha, vou falar de Niterói. Niterói tem uma prévia a ser disputada entre o deputado Chico D'Angelo e o deputado Rodrigo Neves, mas o deputado Rodrigo não conta apenas com a maioria do partido, não, conta com a maioria da cidade. O Rodrigo hoje lidera as pesquisas, tem 31% na última pesquisa que eu tive acesso, e com grandes chances de levar o jeito petista de governar aquela cidade, com orçamento participativo, debate, discussões, enfim, aquilo que nós já experimentamos em Porto Alegre, Angra, que é outro município que a gente vai disputar também. Eu acho que a disputa é legítima, é bom para a democracia. O pessoal mais velho viveu uma época em que se sonhava poder ter o direito de votar. Então, acho que a eleição é uma grande festa. E a entrevista do presidente do PMDB, ex-deputado Pisciani, ele está defendendo o interesse do partido dele, ele está correto. Nós temos que defender o interesse do nosso, faz parte do jogo político. Deu a opinião dele, o presidente do PT, o Jorge Florencio, fez também o seu pronunciamento, evidentemente. Agora, é uma aliança que interessa ao PT, por exemplo, em Niterói. Interessa porque é uma aliança nacional. Niterói é a segunda cidade mais importante do Estado, em diversos aspectos. E eu tenho absoluta convicção que as arestas serão aparadas e o PMDB irá apoiar o Rodrigo em Niterói e fazer uma aliança vitoriosa para essa cidade que merece uma administração como se aponta até em função do que foi na secretaria com o Rodrigo Neves. Deputado, nós estamos extremamente motivados com o futuro prefeito Sérgio Sveiter, que é uma pessoa extremamente experiente, né? Em tudo que o Sérgio atua, ele transforma, né? Ele revolucionou a área de defesa do consumidor aqui no Estado, né? Foi o deputado federal mais votado da cidade, né? E as pesquisas, elas são um retrato do momento, mas o Sérgio, sem se mexer, sem fazer nada, está batendo 21, 22, é uma boa disputa. E como tem lá, vou provocar o Robson aqui, como tem lá uma disputa muito, muito forte internamente no PT, a forma de se apaziguar isso, e o Sérgio colocou isso, que o PSD está disposto a ceder a vice para o PT em Niterói, né, que era uma forma de avançar. Essa é uma proposta real ou uma provocação? Não é provocação não. Eu acho que vai acontecer, hein? Vamos conversando. E olha, me dou muito bem com o Rodrigo. Ontem, antes de irmos, no dia, né, nos falamos por telefone. Eu acho que vai ser uma discussão saudável, né, porque os três partidos até são da base do governador. E aqui quero deixar bem claro, quem está falando aqui, nesse bloco, é o deputado André Correia e não o líder do governo. Claro. Né? Porque eu, como líder do governo... Nosso tempo está se esgotando, né? hein? Então, e só para deixar claro uma coisa que é importante, o PSD tem um projeto claro. O nosso candidato a governador em 2014 é o Pezão. Nós temos um projeto claro, definido, né? E vamos apoiar o prefeito Eduardo Paes no Rio. Algum comentário, deputado Robson Leite? Vários, não sei se o tempo permite. Rapidamente, eu acho que a eleição em Niterói é uma eleição estratégica para o PT, em função da aliança dada já na capital. E acredito que o jogo de 2014, o tempo dirá, né, as pesquisas também apontarão, e a gente tem algumas lideranças importantes, como o senador Lindbergh, que está colocando, evidentemente, com toda a legitimidade, uma construção política que sucedeu no governador Sérgio Cabral, quem sabe até com apoio do próprio. Né? Nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Se esgotou, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Volto sempre. Muito obrigado, deputado André Correia. É um prazer recebê-lo. Realmente, o último bloco esquenta, porque a política tem esse condão, tem essa capacidade. Gente, muito prazer, muito obrigado pela audiência. O Jogo do Poder está acabando. Nós voltamos no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado e até lá.